Fala, meu querido estudante, tudo bom com você? Aqui Gustavo Chamali novamente para conversar um pouco com vocês sobre alguns assuntos muito interessantes. Mas antes de qualquer coisa, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder nada. E esse assunto sobre arquétipo que vamos falar, sobre um arquétipo específico, eu falei num vídeo anterior sobre arquétipo de um modo geral, explicando o que como fazer o uso para poder se conectar com eles, alguns exemplos de arquétipos e outras coisas. Para quem não acompanhou esse vídeo, vai lá, assiste esse vídeo primeiro, depois você volta aqui para a gente conseguir conversar um pouco melhor. E bora para esse vídeo. Bom, gente, hoje vamos falar sobre o arquétipo do guerreiro. Quem já ouviu falar do arquétipo do guerreiro? Se já ouviu falar, comenta aqui. Se já usou também, comenta aqui e fala o que você já teve de experiência. Aqui eu vou estar falando sobre a minha experiência com esse arquétipo. Esse arquétipo ele foi bem importante nessa nova fase da minha vida, que eu estou aqui gravando vídeo para vocês no YouTube, conversando um pouco mais. Esse arquétipo ele me ajudou muito, mas ele também teve lá os seus lados negativos, que eu vou estar falando tudo aqui para vocês. Bom, começando com os lados positivos desse arquétipo. Esse arquétipo, gente, eu comecei a me conectar com ele já faz uns 2, 3 meses atrás. Agora eu tô com outro arquétipo, tô com o arquétipo do Imperador, mas eu usei ele durante mais ou menos esses 3 meses. E ele, no início, eu coloquei um papel de parede no meu celular, comecei a assistir vídeos sobre guerreiro, comecei a me conectar muito com esse arquétipo, ouvi cânticos de guerreiros, coisas desse tipo para poder entrar nessa aura desse arquétipo. Como eu expliquei naquele vídeo anterior, é assim que se conecta com um arquétipo. Na verdade, não é nem conectar, né? É você entrar na aura, você se deixar influenciar por esse arquétipo, você incorporar essa parte em você, que essa parte de conectar ficou muito perdido essa palavra. Mas a questão é, a partir do momento que eu entrei em conexão com esse arquétipo, ele começou a mudar muito na minha vida, porque eu estava numa fase da minha vida que eu precisava de mais ação, precisava de mais atitude, precisava começar a agir mais para conseguir fazer com que meus projetos deem certo, para conseguir fazer com que eu conseguisse gravar os vídeos, conseguisse ter determinação para estar aqui fazendo isso toda semana e tocar outros projetos meus também. Então, ele veio justamente para isso. Então, a influência do arquétipo do guerreiro é essa questão de ir à luta, ir à ação. Você começa a agir muito mais, você começa a fazer a estratégia, a se mexer para poder fazer com que as coisas aconteçam. Então, isso daí foi muito bom. Eu vi que eu comecei meus projetos de uma forma muito intensa. Comecei a me dedicar mais, comecei a fazer tudo que tinha que fazer, não só nos projetos, como também coisas pessoais. Pô, tem que lavar um carro, tem que resolver alguma coisa, tem que ir ali no banco, tem que fazer não sei o que. Independente do que for que tiver que fazer, eu ia lá, agia, fazia, não ficava pensando muito, enrolando muito. Então ele é um arquétipo de pura ação, de você conseguir realmente colocar seus planos em prática. Então, ele foi um arquétipo muito importante para esse início dos projetos e também para fazer com que eu desse constância nesses projetos. Também com relação à minha parte física, eu treinava durante um bom tempo, só que meus treinos eles estavam sendo fracos, a minha frequência nos treinos não estava tão grande, então eu precisava ter mais constância nos meus treinos, ter mais foco neles. E isso aconteceu com o arquétipo do guerreiro. Para mim treinar foi algo incrível. Então comecei a treinar mais, comecei a ter essa frequência maior de treino. Então foi bem importante para mim, para eu conseguir ter essa constância. Então constância no treino, constância no trabalho, constância aqui nos deveres
de casa, nos afazeres no modo geral. Então, é um arquétipo de ação. Se você quer ação, ele é um arquétipo ótimo para você. Mas agora, como nem tudo são flores, vamos à parte negativa desse arquétipo, né? O que ele veio trazer de ruim para mim, o que me atrapalhou. Eu vi que esse arquétipo, por ele ter essa questão de muita ação, ser um arquétipo muito marcial, muito de impulso, ele me impediu na questão, por exemplo, dos diálogos. Eu vi que por eu estar com essa energia toda para poder agir mais, começar a fazer as coisas com muito mais ânimo, eu tive problemas com diálogos com a minha mulher, por exemplo, porque sempre quando ela ia dar uma ideia, eu ficava mais relutante com as ideias, eu comecei a ficar um pouco mais bruto, um pouco mais ignorante, então isso foi algo que me atrapalhou muito, principalmente que a gente que tem um relacionamento, né? É algo muito importante, não só acho que relacionamento de homem e mulher, mas também um relacionamento com as pessoas ao redor. É porque aqui, como eu trabalho com a internet, eu fico o dia inteiro em casa. Então, meu contato é mais com a minha mulher, com uma outra pessoa, com a minha família, mas algo bem mais superficial. Então, quem sofreu mais com isso foi a minha mulher. Então eu vi que isso estava me afetando muito nos diálogos com ela. Então, para quem quer usar esse arquétipo na sua vida, é muito importante ter esse cuidado de ficar atento com essa questão para você não distribuir ignorância para as pessoas e não acabar colhendo coisa negativa, porque às vezes pode vir situações que você não goste. Então, é aquela questão, esses arquétipos, eles vão influenciar em você, mas você tem que saber usufruir das influências positivas dele, e não das negativas. As negativas você tem que ficar sempre atento para não ser algo que vá se aflorar. Então, tendo muita atenção nesse ponto, eu comecei a tomar ciência nisso, e aí eu falei, opa, então eu tenho que ter muito mais atenção na hora de dialogar, na hora de conseguir conversar. Então, sempre antes de conversar, respirar fundo, pensar que eu preciso ouvir muito mais, então me calar para poder ouvir o que a pessoa tem a dizer, respirar fundo para responder. Então, tem toda essa jogada que a gente tem que fazer para poder ter uma relação saudável com as pessoas ao nosso redor e esse arquétipo não trazer essa parte negativa. Então, para você que quer usar, fica muito atento a isso, porque tem que ter muito autodomínio. Esses arquétipos vêm para nos auxiliar, mas o autodomínio é tudo na nossa vida. Independente do arquétipo que você use, todos eles vão ter parte negativa. Então, se você for usar um arquétipo, mas não ter o seu próprio autodomínio, a sua própria autoconsciência, você vai ser influenciado por ele de forma negativa e isso vai ser algo ruim na sua vida. Então, tenha muita atenção, saiba muito bem para que você vai usar um arquétipo na sua vida, porque eles te influenciam de fato. E espero ter informado bem vocês aqui, espero ter explicado direito sobre esse arquétipo, as coisas que ele fez na minha vida. Se você tiver mais dúvidas, se tiver comentários, se foi diferente com você, deixa aqui embaixo nos comentários. E não deixa de curtir esse vídeo e assistir os outros vídeos do canal, que aqui tem muito assunto legal para a gente conversar, tá bom? Então, um abração e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!